Gravação iniciada, presidente. Ok, então indo para o item 13, que saiu em vista de mesa. João, você está sem a imagem e Wesley também. Sindicato dos Professores, do doutor Maurício. Eu estou sem imagem ainda? Tá, você e Wesley. Vocês estão com um cinzazinho. Que engraçado, eu estou ouvindo. Eu vou sair e entrar de novo. Problema da imagem. É o mesmo problema que está dando no meu. Eu estava vendo a imagem dele. Então, nós estamos retomando a nossa sessão do dia 5 de outubro, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, período da tarde. Vou repetir aqui o nome dos conselheiros: João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Cartacho Gomes. Em relação ao item 12, eu acrescentei, eu corrigi aqui a nossa decisão, colocando que o item 12, quem votou pelas conclusões foi os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro e Sheila Cartacho Gomes. Então, retomando aqui para ficar direitinho na gravação do apoio, a gente vai para o item 13, que a gente iniciou a discussão, e ele saiu em vista de mesa. Eu, lendo os precedentes da Câmara Superior, eu estou tendenciosa a dar provimento ao recurso, porque me parece que a obrigação, a gente é vinculado pelo artigo 62, barulho de carro. Passou um helicóptero aqui, deixa eu fechar. Pelos precedentes da Câmara Superior, eu entendi que a gente é obrigado a aplicar a questão do STF, inclusive em relação à obrigação acessória de GFIP. Aí eu queria verificar, ouvir a opinião de vocês e a gente encerrar a discussão e entrar em votação. Sheila, acho que já pode simplesmente abrir. Já pode colocar? Tá. Então eu vou colocar o doutor João, então, para iniciar a votação. Doutor João, como vota? O conselheiro vai manter o voto em negar provimento ao recurso, não é isso? Mantém o entendimento lá, né? Mantenho. Tá. Então, doutor João. Bom, eu li com bastante atenção o voto do relator. Eu tenho que render todas as homenagens pelo esforço do relator em muito bem justificar a sua posição, que, pelo menos para mim, é uma posição inédita aqui no CAF, seguramente na turma, e respeitável, e eu acho que muito bem sustentada. Mas eu vou abrir divergência. Por duas razões. A primeira, porque os argumentos do relator realmente são argumentos substanciais que me induzem a estudar melhor a matéria e entender melhor suas razões, e com isso eu desde já ressalvo a possibilidade de eventualmente no futuro modificar o meu posicionamento em favor do posicionamento do relator. Entretanto, eu já votei essa matéria várias vezes, e eu sempre apliquei o entendimento que está manifesto nas 13 decisões que a doutora Sheila apresentou da Câmara Superior, que não vinculam, as decisões não vinculam, a gente pode ter um entendimento diferente, mas eu sempre apliquei esse entendimento de que tendo sido inconstitucional a incidência da contribuição sobre prestação de serviço de cooperativa de trabalho, não remanesce a obrigação de declarar na GFIP esses fatos geradores. Então, eu sempre votei nesse sentido, e eu fico confortável, porque eu sempre fui muito bem acompanhado. A turma, acho que unanimemente, sempre votou nesse sentido. Então, eu vou abrir a divergência para dar provimento ao recurso, sob esse mesmo fundamento, de que não havia fato gerador a ser declarado, portanto, inexistia a obrigação de declarar, a obrigação acessória.
Então, do provimento, peço vênia ao relator, porque realmente eu preciso me inteirar muito bem desses fundamentos apresentados, que são substanciais, e pode acontecer de, eventualmente, no futuro, mudar meu entendimento. Mas, por enquanto, eu continuo da forma que já votei. Doutor Wesley? Cumprimento o relator pelo brilhante argumento trazido, realmente traz uma inovação na interpretação sobre o efeito de confisco sobre multa e tributos, né, e sai um pouco dessa capitularidade que a gente sempre acaba analisando. Do meu ponto de vista, eu acho que a questão de trazer o contribuinte explicando que a multa tem um efeito de confisco, mas ele quer explicar que, do meu ponto de vista, extrapola um pouco a possibilidade do fisco impor a sua penalidade por descumprimento de determinada obrigação. E aí eu vou citar aqui, né, o que a gente teve, o que eu tive, eu dei uma olhada rápida, salvo também igual o doutor João, modificando o pensamento e o posicionamento, e nós tivemos uma declaração do STF na ADI 1075 sobre uma multa que era aplicável por 300%. Eu não sei se todos estão me ouvindo. Eu acho que todo mundo caiu. Você está me ouvindo, Wesley? Estou ouvindo perfeito. A imagem de todo mundo tinha caído para mim. Aquele caso era uma operação que o valor do tributo seria recolhido em R$150, né? A operação se deu por R$1.000 e a multa tinha sido aplicada em 300%, sendo exigido, então, gerava uma penalidade ao total de R$4.000 numa operação em que o fisco teria que receber R$150. Então, por esses outros motivos, né, que se criou-se há muito tempo na doutrina essa interpretação sobre o efeito de confisco da multa. E se afastar agora essa interpretação, do meu ponto de vista, é retirar uma construção de interpretações que foi feita ao longo das últimas décadas. Então, assim, sempre resguardando a possibilidade de alteração de entendimento, também vou divergir, vou acompanhar a divergência e vou dar provimento ao recurso nos termos já citados aqui. Não sei se a doutora chegou a gravar, mas enfim. É isso. É como voto. Ok. Então você vai acompanhar a divergência. Isso. Tá. Doutor Kleber. Eu vou acompanhar a divergência. Doutora Fernanda. Divergência, pelos motivos já expostos também. Doutor Paulo. Acompanho a divergência. Doutora Letícia. Eu acompanho a divergência, mas também manifesto que eu entendo que a gente não está vinculado sim, meu entendimento mesmo que com a inconstitucionalidade do tributo não remanesce a questão do fato gerador e da obrigação acessória, mas eu entendo que a decisão do Supremo não vincula nesse julgamento por obrigação acessória. Eu também acompanho a divergência. Então, ficou acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencido o relator que negou o provimento. Tem a questão da multa confiscatória, não tem, doutor Maurício? Na verdade, Sheila, aqui me parece que ele não demonstrou, né? São duas as questões, né? A primeira delas, que me parece, a confiscatoriedade da multa não é questão constitucional, eventual confiscatoriedade da multa não é questão constitucional, muito menos do 150C, e nesse caso ele provou que a multa seria confiscatória, né? Uhum. Para mim, talvez esteja errado, claro. Mas aí no caso a maioria foi dar provimento, né? Então, designado para redigir o voto vencedor. Doutor Kleber, quer? Já que você já fez um de cooperativa desse daí?
Pode ser? Pode ser. Porque a gente até já votou um desse contigo, não foi? Isso, votamos. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso. Vencido o relator que negou provimento. Designado para redigir voto vencedor, o conselheiro Kleber Ferreira Nunes Leite. Para o próximo, 14. Instituto Educacional de Americana, também do Dr. Maurício. Eu não sei se o de vocês caiu, mas o meu tinha caído a tela de todo mundo. O meu também. Ah, então deve ter sido o Jitsi mesmo, né? Que eu ia entrar e sair aqui. O meu não caiu não até agora, graças a Deus. A internet está bem boa. É São Paulo, né? Bem, o 14, pessoal, ele diz respeito também ao artigo 22, inciso 4º, né, do período de apuração de 1/2 de 2001 a 30/4 de 2007. Tá, o recurso voluntário está lá nas páginas 211 a 240, tá? Curiosamente, nesse caso, o relatório, ele sustenta o seguinte no recurso, que o relatório fiscal não descreve a origem das diferenças constatadas entre os valores efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos a título de contribuição previdenciária. O relatório deixou de consignar nas bases imponíveis a descrição dos segurados beneficiários do plano de saúde, bem como as variadas alíquotas devidas e incidentes sobre a remuneração. Por determinação da Constituição Federal, o fato gerador é o pagamento ou crédito de rendimentos do trabalho à pessoa física e não o pagamento de fatura, né, a cooperativa, e é incorreta a utilização da taxa Selic como taxa de juros, tendo em vista a vedação da cobrança de juros superiores a 1% ao mês. A DRJ, folha 191 a 202, considerou procedente em parte o lançamento, admitindo, né, reconhecendo a ocorrência parcial da decadência, tá, em razão da aplicação da súmula vinculante número 8 do STF, e reconheceu, à época, a obrigação do recolhimento dos 15% do artigo 22, inciso 4º. Tá? Eu conheço do recurso integralmente, aí menciono, faço a mesma argumentação relativa ao artigo 22, inciso 4º, declarado inconstitucional pelo Supremo, e por essa razão do provimento ao recurso para afastar a contribuição do artigo 22, inciso 4º da Lei 8.212/91, que incidiriam sobre os valores pagos à cooperativa Unimed. Além disso, embora desnecessário, menciono também a aplicação da súmula 4 do CARF, no que se refere à taxa Selic, mas me parece que aí o reconhecimento, o provimento do recurso mostra desnecessária a análise da aplicação da taxa Selic aqui. É como voto, senhores. Doutor Maurício, eu fiquei na dúvida se você está dando parcial provimento ou se é provimento total. É provimento total com base no não cabimento da própria contribuição, né? Que eu estava olhando aqui no relatório, é só isso que foi lançado no auto? Aqui que fala que referentes a fatos geradores ocorridos, a descrição dos fatos, né? Fala remunerações pagas a qualquer título assegurados empregados, constantes em folhas de pagamento, declaradas em GFIP. Remunerações pagas a contribuintes individuais e valores constantes em notas fiscais pagos à cooperativa Unimed. Deixa eu abri-la aqui novamente. Eu acho que provavelmente é parcial. Que eu me lembre, Sheila, eu acho que na DRJ eles afastaram aquelas outras, mas... Ah, tá. Mas posso estar equivocado, peraí. Deixa eu abrir o 14 aqui.
A delegacia de julgamento deu parcial provimento, mantendo a exigência em parte. Se não me engano, eles só mantiveram a exigência da cooperativa, sabe? Deixa eu ver aqui, 191. É que aqui no relatório não fala o que foi mantido. O que foi dado, né? Assim, eu fiquei na dúvida. Se essa parte já foi provida ou não. Eles reconheceram a decadência de parte do crédito. Doutor João também queria falar, né? Quer aproveitar aí? Enquanto a gente Quero. Eu não, já li aqui a decisão. A única parte provida foi a parte que ele considerou decaído. Então, tem sim, além de cooperativo de trabalho, tem folha de pagamento e tem contribuintes individuais. Então, nesse sentido, me parece que o voto do Dr. Maurício seria pelo provimento parcial apenas em relação aos cooperativos de trabalho, é isso? Se não me engano, está no final do voto ali, inclusive, que é só relativo a isso. Então é parcial, sim. Parcial. Dr. Maurício, só com relação à Selic, o senhor disse que talvez não fosse necessário, mas o senhor fez correto, é necessário sim apreciar a Selic, porque o senhor poderia ficar vencido. Então tá bom. Né? Fez correto, portanto. Além do que está no manual, todas as matérias do recurso, com exceções, tem algumas exceções que o regimento permite, mas em princípio devem ser todas abordadas e constar da ementa. Tá. Maravilha. Se ele questionou Selic, né? É que aqui ele trata de algumas questões aqui, por exemplo, pelo recurso, né? Que ele não descreve a origem das diferenças constatadas entre os valores recolhidos e os supostamente devidos, que o relatório deixou de consignar as bases imponíveis, a descrição dos segurados beneficiários do plano de saúde, então teve um plano de saúde. Várias alíquotas devidas, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, que aí fala de cerceamento de defesa. Aí ele questiona a cooperativa e a Selic, são esses pontos que ele questiona. Olhando o acordo recorrido, ele nem questionou as demais matérias na impugnação. Então não está nem na linha. Seria o caso de não conhecer delas, né? Eu não vi o recurso, se elas constam do recurso. Talvez o recurso tenha repetido só o que estava na impugnação. Aí está correto o voto. Viu? Se eu não me engano, no recurso 236, ali pela página 236, ele só recorre dos pagamentos realizados à cooperativa de trabalho dos juros. Que é a mesma coisa que o acordo abordou. Então ele não deve nem ter impugnado as demais matérias. Vamos olhar. Que bom. Então. Gente, o jitsi de vocês está entrando e saindo as pessoas? Tá horrível. Não, eu tô normal. Ninguém entrou ou saiu, não. Tá bem oscilando. Tá normal. A net aqui tá querendo mostrar para que veio. Para mim tá oscilando, fechando e abrindo as janelas de vocês ali. Só um minutinho, Sheila. Tem aqui, antes da decisão, parece que teve uma reforma, uma revisão do lançamento. Espera aí. Todo mundo colocou a qualidade, porque o meu Jitsi tá caindo toda hora. O meu também tá. O meu tava com a qualidade alta. Vamos baixar a qualidade. Eu ajustei agora. Porque quando a gente atualiza, ele cai, ele muda para alta de novo, entendeu? Eu tinha atualizado há pouco. Eu vou entrar Eu vou botar um F5 aqui. Ó, porque agora
Minha câmera não quer aparecer para mim. Agora foi. Ó, continua instável, viu? É bem estável. Eu entendo que é provimento parcial mesmo, Sheila. Provimento parcial para excluir do lançamento os valores pagos à cooperativa de trabalho. É isso, né, doutor Maurício? Isso aí. Ok. Então vamos... Alguém tem mais algum questionamento? Vou colocar em votação. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para afastar a cobrança da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, incidente sobre os pagamentos 22.4, né, da Lei 812, incidente sobre os pagamentos realizados à cooperativa Unimed. Próximo item da doutora Letícia, item 15, HB Curos. Esse HB tá no e-mail que você mandou, né? Tá naquele, não foi? Sim, tá no item 15. Tá, eu vou pegar aqui. A hora que vocês quiserem, eu já estou pronta para relatar. Pode ir, Letícia? Bom, o recurso voluntário, ele foi interposto em face do acórdão, que já foi parcialmente procedente, o julgamento de lançamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Eu cito o relatório fiscal. E também o destaque das folhas 81, que descreve esse fato gerador. O acórdão recorrido, ao reconhecer a decadência quinquenal para o lançamento das contribuições previdenciárias, afastou, em relação às competências de abril de 2003 e maio de 2003, tendo em vista que a intimação da recorrente se deu em junho de 2008, mantendo inalterado o crédito tributário relacionado às demais competências. Os fundamentos legais e jurídicos do recurso voluntário são idênticos, vou mudar esse S, à impugnação, é a mesma peça recursal. Nele, levantam-se as seguintes teses, eu enumero as teses. Eu conheço do recurso, eu deixo de conhecer da alegação de confisco e contrariedade da penalidade aplicada face à Constituição Federal, nos termos da súmula CAF número 2, e tendo em vista, quanto aos demais fundamentos, tendo em vista que são idênticos àqueles lançados na impugnação e no presente recurso, e por coadunar com as razões do acórdão recorrido, adoto-os transcrevendo-os nos termos do artigo 57. Então, eu adotei o acórdão recorrido, até porque eu não faria melhor que ele, são as mesmas razões, e não há aqui negativa em relação ao fato gerador. Então, no meu voto, apenas houve indicações, por exemplo, de arquivos digitais que foram entregues, não foram entregues arquivos à parte pelo meio digital e apenas físico, que houve bis in idem, porque ele está cotejando com o auto de infração da obrigação acessória. Então, eu transcrevi a totalidade das razões do acórdão recorrido. Então, eu neguei provimento ao recurso.
Algum questionamento? Doutor João, como vota? Só um reparo, doutor Letícia, eu tenho certeza que a senhora faria muito melhor, viu? Deixa de se achar tão humilde assim, porque ficou muito bom o voto da DRJ, mas a senhora teria condições de fazer um bem melhor. Não vem dizer que a senhora não faria melhor, não, que faria com certeza. E eu acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 15, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar provimento. Negar-lhe provimento. Isso foi o item 15. Próximo item também da doutora Letícia, também é desse HB Couros. É a mesma coisa? É a mesma coisa, só que agora a contribuição, na verdade, é relacionado a SEST e SENAT, que eu também adotei, o acórdão recorrido já reconheceu a decadência das competências correspondentes, eles fizeram um idêntico recurso, e eu adotei também com base no artigo 57. Não existe questionamento contra o fato gerador, mas existiu apenas questões relacionadas a cerceamento de defesa, nos moldes do anterior, que eu adotei o acórdão recorrido. Ok. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. O 17 também da HB Couros. Está sem o microfone. Esse caso se refere às obrigações acessórias das contribuições que nós acabamos de julgar. É uma multa que foi aplicada por descumprimento da obrigação acessória, por ter a recorrente deixado de informar nas GFIPs valores pagos a contribuintes individuais que lhes prestaram serviços nas competências daquele auto de infração. Eu cito o relatório fiscal, inclusive com a indicação precisa dos dispositivos. Segundo ainda o relatório fiscal, o lançamento fora baseado nos seguintes documentos contábeis da recorrente. Transcrevo. Os fundamentos legais e jurídicos do recurso voluntário são idênticos à impugnação. Nele, levantam-se as seguintes teses, que são as mesmas teses também dos autos pela obrigação principal. Então, da mesma forma, eu não conheço as alegações de inconstitucionalidade. Quanto a única coisa que eu não adoto, né, porque eles pedem o reconhecimento da decadência, que nesse caso a DRJ não considerou. Então, quanto à decadência sustentada pela recorrente, afasto-a. É que se trata de lançamento por obrigação acessória, o que atrai a aplicação da regra de contagem do prazo decadencial disposto no artigo 173, inciso 1, súmula CARF 148. O lançamento reporta-se as competências de abril de 2003 a maio de 2007, sendo que a intimação da recorrente teria ocorrido em junho de 2008. Portanto, inexiste decadência para a exigência das obrigações acessórias de quaisquer das competências. E, no mais, a questão de cerceamento de defesa, bis in idem, arquivos digitais, o que ele alegou, eu adiro ao acórdão recorrido integralmente.
Ok. Dr. João? Eu acompanho. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Tá mudo? Tá. Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Maurício? Eu também acompanho. Então, item 17. A qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Esse foi o item 17. Item 18 do Dr. Wesley. Só um pouquinho aqui que acho que tem um bebê gritando aqui. Nasceu, Dr. Wesley? Pois é. Já virou pai, nem contou pra gente. Pois é. Tô brincando. Tem um bebê aqui. Tem que gritaria aqui. Você evoluiu, tá? O nome do processo. É bem fácil esse aqui, é no conhecimento, recurso de tempo voluntário intempestivo, peço que os colegas deem uma analisada só nos documentos, se ele que levar a essa conclusão. O sujeito passivo foi cientificado a decisão em 1/6/2006, o prazo para interposição finalizaria em 3/7/2006, e ele protocolou no dia 26/7/2006, página 48, eu coloquei as páginas aí, estou não conhecendo do recurso interposto, por preclusão do temporal, né? Não é processual. Eu botei processual aqui, mas é temporal. Preclusão consumativa aqui. Não, é temporal, perdão. Nesse caso não é consumativa, doutor Berto. Não é consumativa, não, é temporal. Nem processual. Não, eu tinha botado o que aqui antes? Deixa eu ver. É processual, na verdade, preclusão temporal. É isso. Não sei se os colegas querem verificar ali Não, com 20 dias de diferença, nem chance de feriado não vai ter aí, né? E não tem feriado em julho também. Em junho até teria, mas em julho não tem feriado. Não teve pandemia também. Mas eu tenho um aí que vai ter um dia só, no outro vai ser mais... A princípio é isso. Está certificado aí no processo já também. Ok. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário. Item 19, Grupo Gestão. É da minha relatoria aqui. Esse aqui é um auto de infração em que foram lançadas contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração de sócios a título de prolabores e prestadores de serviços pessoas físicas relativos ao período de 2004 a 12. De acordo com o relatório fiscal, a sociedade tem por objeto, entre outras atividades, a atuação em projetos, atividades e serviços de pesquisa, qualificação de profissionais, elaboração de projetos técnicos, capacitação de mão de obra, conforme contrato social e alterações. Ela se declarava como se fosse uma entidade imune, mas ela nunca apresentou, ela no próprio recurso ela fala que ela solicitou lá o SEBAS, né, que é o certificado lá de entidade imune, mas ela nunca obteve, que ela está envidando esforços para obter, mas ela nunca obteve. As principais alegações dela é que ela presta serviço para algumas entidades, acho que é SEBRAE, etc., assim, de forma resumida, e ela disse que a relação que existe de serviço é entre o SEBRAE
e esses contribuintes individuais, que ela não é responsável pela remuneração, pelas contribuições deles, que eles não prestam serviço para ela, eles prestam serviços para o SEBRAE, e que ela é uma mera administradora dessa mão de obra, né? E recebe um percentual de 5,5% a título de taxa de observação. E ela diz que ela ainda envereda esforços para obter seu certificado de entidade de defesa de direitos sociais. Então, a questão é simples, esse processo, todas as provas do processo, elas vão no sentido de que há, sim, um vínculo desses sócios com a empresa, né, os contratos que estão acostados aos autos são todos celebrados entre o Grupo Gestão e o SEBRAE. Nesses contratos não há informação nenhuma de que quem presta o serviço, de que o SEBRAE que é o responsável por esses contribuintes, não há informação de percentual de taxa de administração, enfim, todas as informações acostadas, né, apesar do recorrente se qualificar como mero intermediário entre os prestadores e tomadores, a documentação acostada aos autos e as razões de defesa não comprovam essa condição. Se fosse o recorrente mero agenciador de mão de obra, a relação dar-se-ia diretamente entre o contratante e os contratados, e os pagamentos seriam feitos diretamente a estes, o que não se verifica. Todos os pagamentos são feitos diretamente ao Grupo Gestão. O Grupo Gestão emite notas fiscais para o SEBRAE, ou seja, há uma receita de prestação de serviço e quem presta o serviço são os sócios da empresa. E isso é pro labore, porque eles prestam serviço para o Grupo Gestão, né? E em relação a que ele seria a entidade beneficente de assistência social, eu registro que a própria recorrente informa em recurso que ela nunca obteve o certificado, né? E em sendo constitucional justamente esse inciso que fala do SEBAS, né? Conforme eu exponho aí no meu recurso, eu tô negando o provimento ao recurso, porque ele não comprova as alegações dele, né? E as alegações dele não são suficientes para alterar o lançamento que foi efetuado. Diga, doutor Wesley. Eu estou com algumas dúvidas, eu estou olhando o processo aqui, e parece que a decisão de primeira instância levou em acabo, assim, a maior consideração por ele não ter tido lá o certificado do SEBAS, né? A minha dúvida é o seguinte, porque ao que tudo indica no relatório aqui que foi lido, inclusive, a autuação se deu em razão de remuneração dos sócios a título de prolabore e demais prestadores de serviços pessoas físicas. Então são duas questões, né? Os sócios que teriam recebido o prolabore e que daí eu não sei se o certificado, se uma das razões de indeferimento, se existe esse indeferimento, seria essa questão da remuneração dos sócios, né? E me parece que... Não é. Ele nunca obteve o certificado. Pois é, mas aí entre ele não é essa a questão. E ele não, mas aí entre não obter e ser indeferido são duas coisas distintas, né? No sentido de ele não obter, ser indeferido e não ter postulado, daí é outra situação do meu ponto de vista, que se ele postula junto ao SEBAS e há um indeferimento porque a lei lá naquele momento o STF não tinha declarado a inconstitucionalidade dele, eu não sei se seria caso de reavaliar aqui, né? Ele não provou que ele é uma entidade imune, doutor Wesley. Não junta nenhuma prova de que ele é imune, inclusive o estatuto, o contrato dele, prova que ele presta essas atividades aí de consultoria, de treinamentos, etc. Ele usa esse argumento para tentar afastar a incidência do prolabore. Ele usa esse argumento para dizer, olha, eu não tenho que pagar a contribuição porque eu sou imune, mas em momento nenhum ele prova que ele é imune. E o fiscal não descaracterizou isso, ele simplesmente cobrou. E ele nunca provou que ele era uma entidade imune, entendeu? Sim, então ele não é a razão de lançamento. Não é a razão do lançamento. Resolvido.
Não é a razão, ele não desconstituiu o fato dele ser imune, nem coisa do tipo, mas ele usa isso como argumento para afastar a contribuição sobre o Prolabore. É um dos argumentos que ele utiliza. Ele fala, olha, essas pessoas prestam serviço para o SEBRAE, eu não tenho fim lucrativo. Mas ele emite nota fiscal dos custos que ele está prestando lá no SEBRAE, e ele está querendo dizer que a responsabilidade pelo recolhimento disso tudo é do SEBRAE. Então, são argumentos que ele utiliza para afastar, sabe? Sim. Mas não foi o objeto do lançamento. O lançamento, ele levou em consideração que teve uma prestação de serviço, esses sócios prestaram serviço para essas empresas, né? E aí ele levantou. Foi isso que a fiscalização fez. Aí ele vem argumentando que não, eu sou imune, eu não deveria recolher, e etc. Né? E aí a DRJ cai em cima dessa questão do SEBAS, né? Da que ele não tem, né? E tudo mais. Eu foquei o meu recurso nessa questão, basicamente na configuração de que eles são prestadores de serviço para o grupo gestão. E aí eu venho falando que ele também não comprova a condição de entidade imune, né, que é um argumento do recurso. Entendi. Não, entendi, tá claro. Tá claro? É que ele falou SEBAS, aí a gente vai para um... Não, eu também fui induzida para esse negócio, mas depois fui ler muito mais detalhadamente e vi que não era o cerne da questão, sabe? Tanto que tem um auto até aqui que é de contribuintes de segurados também, que nem vem ao caso a discussão. Esse aqui é de patronal. Sim. Perfeito. Estou pronto. Doutor João, tinha pedido para falar? Eu ia dizer exatamente isso, que a questão do SEBA só surgiu após a impugnação, porque ele trouxe isso como argumento, e a decisão disse, não vou aceitar seu argumento, porque você não comprovou a condição de imune, né? Não tem nada a ver com o lançamento, mas eu acompanho, está correto. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, doutora. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Oi. Os outros vão ser muito parecidos, tá? Eu vou entrar aqui só para lembrar os assuntos, mas é praticamente a mesma coisa. Esse foi o 2008-65. O 2008-32, aqui é a retenção dos contribuintes individuais, desses contribuintes individuais. Exatamente, essa é a parte dos segurados. Que aqui eu também estou negando provimento. E aí aqui eu nem entro no mérito da questão da entidade imune, porque como é uma contribuição de segurados, né? O fato dele ser imune ou não, ele tinha a obrigação de fazer os recolhimentos, né? E também tem a questão que ele alega que existia um bis in idem, porque essas pessoas faziam os recolhimentos individuais delas e tudo, mas ele não traz nenhuma prova de que esses contribuintes individuais recolheram. Enfim, ele simplesmente alega que há um bis in idem porque esses contribuintes individuais recolhem lá no carnê deles e que a gente não podia lançar na fiscalização, entendeu? E aí eu estou negando o provimento ao recurso. É a única diferença que tem do anterior para esse. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Sim, acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Então vai ficar o mesmo resultado do anterior. E, salvo engano, o próximo... Deixa eu ver aqui o que é. São as obrigações acessórias. É um CFL 59 e o outro vai ser o 68.
Eu vou até verificar os dois, que a gente já vota tudo junto. O 59, ele está alegando as mesmas coisas. Aqui ele deixou de reter, né, essas remunerações aí dos contribuintes individuais, é a obrigação acessória. E aí eu coloco que ele traz uma série de aduções de mérito no que diz respeito ao seu entendimento pela não incidência de contribuições, e que o ponto específico foi objeto de discussão no auto de infração referente à obrigação principal, né, a autuação essa mantida integralmente. Então, eu não entro no mérito, porque é uma questão que é atinente aos outros dois processos que a gente discutiu agora. Então, basta a constatação do descumprimento do dever de arrecadar as contribuições dos segurados e contribuintes individuais para incidir na regra estabelecida, que prevê a imputação de multa nessa situação. Então, e no tocante à alegação de que a entidade seria entidade beneficente de assistência social, cumpre esclarecer que o crédito encartado nesse auto de infração refere-se às contribuições seguradas, cuja entidade imune não está obrigada a reter da remuneração daqueles e recolhê-las aos cofres previdenciários. Então, eu estou negando o provimento. E o próximo é o 68, que é a mesma situação desse, como estão sendo mantidas as contribuições dos autos principais, eu estou negando o provimento também, porque é do 68, são esses mesmos fatos geradores. Aí eu posso colocar em votação os dois juntos? É tudo negar provimento. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu, privilegiando o colegiado, acompanho também. Então, eu vou para reproduzir os mesmos para os autos de obrigação acessória. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. Esse é o 20 também e o 21. Bom, o 20, 21 e o 22. Então, ficou o mesmo resultado para os itens 19, 20, 21 e 22. Ainda para o Dr. Wesley, item 23. Portanto, estão me ouvindo? Item 23, Instituto de Radioterapia do Vale do Paraí. Decorre de contribuições à parte do empregado e à parte da empresa, o financiamento aí da Seguridade, em razão do grau de incidência de capacidade laborativa. Os fatos geradores foram as remunerações pagas decorrentes aí de prestação de serviços com concessão de mão de obra da empresa J. Lopes Serralheria, e foi julgado em primeira instância improcedente a impugnação. Somente o Instituto apresentou o recurso voluntário na folha 150. E a recorrente alega em apertada síntese que o auto de infração estaria decaído em razão está com a competência de autuação de 96 e 97, e eu só coloquei, acho que eu coloquei um outro relatório aqui, eu peço até desculpa aos colegas. Enfim, analisando a decadência do auto de infração, a prejudicial de mérito, tá? Foram lavrados nesse auto de infração as contribuições referentes às competências 12 de 96, 4 de 97 e 5 de 97.
A intimação da recorrente ocorreu somente em 5 de 2006, conforme constatado no exemplo folhas número 2. Portanto, superior ao prazo quinquenal decadencial, levando em consideração a atual jurisprudência do STJ, né, e também do STF, que são de 5 anos, e caindo aquela obrigatoriedade lá do artigo 45 e 46, Lei 8.212, e, portanto, eu voto por conhecer o recurso voluntário para, no mérito da provimento, cancelando a infração em razão da decadência reconhecida. A decisão de primeira instância foi no sentido de ter mantido aqueles 10 anos, né? Foi antes da decisão do STF. Só vou fazer a correção ali no relatório inicial. Todos estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, aqui, no caso, você está dando provimento, né? Não é parcial, não. Você falou parcial, é dar provimento. É, dar provimento. Dar provimento ao recurso reconhecendo a decadência e cancelando a auto-infração. Foi elaborado de 96 a 97 e foi, em 2006, tá? Doutor João. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e dar provimento ao recurso. Dar provimento ao recurso. Item 24 também do Dr. Wesley. Têxtil BRA. Aqui é um pedido de têxtil BRA, foi julgado parcialmente improcedente a impugnação apresentada, salvo engano foi para reconhecimento da decadência parcial, em sede de primeira instância, mas a recorrente ela apresenta o seu recurso, quase todo ele, basicamente, solicitando a compensação de pagamentos que ela já teria feito, né, anteriormente. De forma resumida, a ação fiscal teve como objetivo a apuração de divergências apontadas no batimento de GFIPs e GPS, conforme previsto aí nos manuais, né, da administração. O recurso nas folhas 587 alega somente a questão da compensação, ou seja, ele não enfrenta um mérito, ele diz, olha, pagou, eu quero que seja compensado, foi pago a maior, e nesse sentido, então, o pedido de compensação, ele segue o rito próprio para compensar o tributo, os valores divergentes que a fiscalização encontrou já no momento do lançamento, devido a pagamento, abatimento, ele já teria feito lá, e caberia a recorrente apresentar os cálculos, elaborar a planilha e confrontar as informações e evoluções do auto de infração. Isso o que não ocorreu. Portanto, eu estou votando aqui por conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negá-lo o previmento. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 24. Item 25. 25, 26, doutor Maurício. Isso aí. Diz respeito àquelas contribuições do 22.4 e também de pagamentos, contribuições por pagamentos de diretores.
E o 26 é o que eu vou ficar vencido, porque é mais ou menos igual àquele que nós já julgamos, né, com a fundamentação legal 68. No que se refere ao 25, o recurso voluntário, trata-se de recurso voluntário que está na 387 e 397, que a recorrente sustenta em síntese que ratifica os procedimentos no sentido do pagamento das contribuições de INSS relativa à competência de quadro 2003, será providenciado o pagamento dos valores resultantes das contribuições, INSS cooperado referente às competências 7 2003, 10 2003, 11 2003, 5 2004, 9 2004, 1 2005, 1 2007, 3 2006, 5 2006 e 6 2006. Essa daqui não é 2007, 2006, 1 2006, perdão. Sobre as diferenças de acréscimos legais de 10 de 99, 9 2001, 2 2002 e 6 2002, será providenciado o pagamento. Ele fala que vai ser providenciado o pagamento, mas não comprova também o pagamento, mas reconhece como devido. A cooperativa age como mandatária de seus cooperados na consecução do objeto social, na espécie se houver oportunidade de trabalho por contratação coletiva. Não se trata de contrato de mandato propriamente dito, e, portanto, inaplicáveis os 653 e 663 do Código Civil. Os atos cooperativos, previstos no artigo 79, 5, 764 e 71, os quais passam ao largo da tributação, podem decorrer da associação de cooperativas para a consecução de seus objetivos sociais, que estejam associadas entre si em sistema federativo, quer estejam associadas de forma autônoma ou esporádica para alcançar os seus fins. E, desculpável dos autos, a recorrente e a uniodonto estariam associadas nessa segunda modalidade, por isso está incorreta a classificação da fiscalização esses atos como atos não cooperativos. Os pagamentos citados pela decisão recorrida, na realidade, referem-se à remuneração dos cooperados, seriam só recebidos e administrados pela cooperativa recebedora. Né? A argumentação da impugnação relativa à remuneração dos diretores não foi analisada na decisão recorrida. Eles afirmam que tais pagamentos têm a mesma natureza jurídica dos atos cooperativos. Tá? E sobre os demais apontamentos e divergências, a recorrente vai adotar procedimentos para o pagamento. Tá? Eu tento fazer um relatório bem detalhadinho, mas a DRJ, lá de Fortaleza, por meio da decisão de 13 de abril, que está lá nas folhas 340 a 344, deu provimento parcial à impugnação e manteve a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento que está resumido aqui nesse tal, foi instituída a contribuição a cargo da empresa incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço relativamente aos prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho. Lançamento procedente em parte. Tá? Bem, no que se refere ao mérito propriamente dito, me parece que esse ato que ele diz que é um ato intercooperativo entre a Unimed e a Uniodonto não é um ato intercooperativo, né? Uma é tomadora dos serviços da outra, mas me parece que essa discussão a respeito de ser ou não ato cooperativo, me parece que ela transborda um pouco a questão infraconstitucional, né? Tanto é que eu cito o tema 536 da repercussão geral, mas como ele ainda não foi decidido, né, me parece que a gente deve aplicar o artigo 79 mesmo da lei como estabelecido. Me parece que, por mais que não seja aqui, a gente não esteja diante de um ato intercooperativo, me parece que essa questão é pouco relevante, tendo em vista o julgamento lá pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere ao afastamento lá, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 4º da Lei 8.212. Tá? Me parece, inclusive, que ela não se desincumbiu do ônus da prova e me parece também importante ressaltar que a administração aqui comprovou os fatos que embasavam o lançamento por meio de farta documentação. Isso me parece importante ressaltar. Né?
No caso aqui, ressalto também que me parece que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, porque em momento algum conseguiu comprovar que o ato travado entre ela e a Uniodonto se tratava efetivamente de um ato intercooperativo que merecesse tratamento mais benéfico, por assim dizer. Tá? Ela pediu também a produção de prova pericial, né, mas me parece que ela ignorou por completo lá o que está previsto no artigo 16 do decreto 70.235, porque ela não trouxe quaisquer informações por ocasião lá da sua impugnação com relação a quesitos, quem seria o perito, etc. Tá? No ponto 3 da decisão, faço menção ao recurso ordinário 595838, que é o tema 166 da repercussão geral, que a gente já discutiu aqui, que declarou inconstitucional o artigo 22, inciso 4º, menciono também a resolução 10 do Senado Federal, tá? Cito alguma doutrina, menciono que aqui a gente não está, de fato, analisando questões de constitucionalidade, só aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e me parece que, então, nesse particular específico, assiste razão à recorrente, porque esses pagamentos feitos à cooperativa de trabalho, de fato, não sofre a incidência daquela contribuição do artigo 22.4. Agora, no que se refere à incidência da contribuição social sobre o pagamento realizado aos diretores de cooperativa, por mais que não tenha havido a manifestação expressa por parte da DRJ, me parece que nós podemos julgar esse caso, porque a matéria é uma matéria, salvo engano meu, só de direito, porque, afinal de contas, o artigo 15 estabelece que as cooperativas equiparam-se a empresas para efeitos da lei, e aqui, nesse caso, com relação à remuneração dos seus diretores e dos seus empregados, aqui a gente não está diante de um ato cooperativo que mereça um tratamento favorecido. Esse ato é um ato normal, que é passível de incidência dessas contribuições previdenciárias. Inclusive, menciono que, ao contrário do que sustenta a recorrente, os pagamentos realizados para seus diretores, cooperados ou não se amoldam como atos cooperativos. São, sem dúvida, passíveis de incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual, nesse particular, nego provimento ao recurso. E aí a conclusão que eu cheguei foi de dar provimento parcial ao recurso para o fim de afastar a cobrança da contribuição prevista no artigo 22.4 da 8.202, no que se refere aos pagamentos realizados à Uniodonto, e nego o provimento ao recurso no que se refere à contribuição social sobre os pagamentos realizados aos diretores da recorrente. Como voto. Pessoal, desculpe a demora. Perdão. Doutor João. Muito bom voto, doutor Maurício. Eu tenho uma dúvida, eu estou tentando abrir ainda aqui o processo, mas o senhor disse que a DRJ não teria se pronunciado quanto à remuneração dos diretores, é isso? Normalmente, quando a DRJ não pronuncia, é porque a matéria não estava na impugnação. É o mais comum. E ocorre, de fato, às vezes a pessoa não impugna a matéria, mas ela traz só no recurso. Aí, se for assim, a minha pergunta é essa, se isso constou da impugnação. Já sabemos que não constou do acórdão. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu relatório, porque eu sempre menciono o que está também na... Olha, na impugnação das folhas 289 a 298, eu posso ter feito errado aqui, mas acredito que não. Ele menciona, está ali no item E do meu voto, a remuneração dos diretores da entidade tem a mesma natureza jurídica dos atos cooperativos. Deixa eu abrir aqui a 289 a 298. A gente está no item 25, doutora Sheila, não é isso? 25. Isso.
Parece que está na impugnação, sim. Está muito lento aqui para abrir, mas tem um parágrafo falando aqui, tem um tópico, inclusive, tópico 2.5, remuneração, contribuinte individual autônomo, honorário de diretoria. Então ele deve ter questionado isso. O doutor Maurício, eu tendo em casos assim, a anular o acordo. Por quê? O senhor está negando provimento, eu também negaria provimento na matéria. Mas, se a gente negar provimento aqui, a gente está subtraindo a possibilidade de, eventualmente, o contribuinte ter uma decisão favorável em primeira instância. Vamos imaginar, por hipótese, que, apreciando essa matéria que deixou de ser apreciada, o colegiado decide favoravelmente ao contribuinte, e o valor não seja valor de recurso de ofício. Então, aquela decisão, ainda que a gente negasse aqui, aquela decisão lhe seria totalmente favorável, sem possibilidade de reforma. Então, eu entendo o seu raciocínio, eu até acho que seria sustentável a supressão da instância em alguns casos, mas quando essa supressão da instância vem em desfavor do contribuinte, talvez seja mais prudente retornar ao processo. Porque ele pode ter uma decisão favorável lá. É que a matéria não é propriamente de fato, porque se reconhece o pagamento de diretores, né, para diretores. Então, me parece que a questão não é propriamente de fato, né, a questão é de direito. E me parece que, no que se refere à questão de direito, não há dúvida que, nesse caso, haveria a incidência da contribuição previdenciária. O meu também está super lento aqui, não consegui. Eu concordo com o senhor, inclusive o argumento, tá difícil passar a página aqui, mas eu estou lendo ainda a impugnação, o argumento que ele traz é o seguinte, ele realmente não nega que pagou para os diretores. Ele admite que pagou. Só que ele diz o seguinte, isso faz parte do ato cooperado. Esse é o grande argumento dele na impugnação. Olha, tem o pagamento, mas isso também é parte do ato cooperado. A tese dele ao final é o ato cooperado não sofre incidência da contribuição, por ter tratamento favorecido na Constituição. Estou correto, doutor Maurício? Que essa é a tese essencial? Sim. E, inclusive, os pagamentos aos diretores fazem parte do ato cooperado. Aí o relator está dizendo, não, o ato cooperado não está excluído da incidência da contribuição previdenciária, pelo menos enquanto o STF não se pronunciar a respeito. Com o que eu concordo com o relator. E aí, ao excluir o ato cooperado, por via transversa, se exclui também o argumento de que o pagamento a diretores, que ele sustenta ser ato cooperado, incide. Não porque é pagamento a diretores, porque ele não questionou o pagamento a diretores, mas por não ser ato cooperado, que é o que ele sustenta. Eu entendo seu raciocínio, eu me dobro ao seu raciocínio, é verdade. Ele não está questionando o pagamento a diretores, só que ele está equivalendo isso a um ato cooperado. O senhor refuta isso. E para dizer, ato cooperado incide contribuição previdenciária também. Portanto, pagamentos a diretores incidem também. Assim como o DRJ decidiu, incide, porque não é ato cooperado. Tem razão. Eu vou acompanhar, doutora Sheila. Vai. Doutor Wesley. Presidente, nesse caso eu vou pedir vista do processo. Ok. Doutor Wesley, só uma sugestão. Se o senhor vai pedir vista desse processo, pede do seguinte também. Porque acho que convém julgar os dois juntos. Ainda que o senhor não dê vista do outro processo. Porque senão, mesmo que a gente julgue o outro e possa ser julgado o outro, é ruim o trâmite separado dos dois. Tá. Eu vou pedir vista do processo seguinte também, 25 e 26, né? É o mesmo debate, só que é o acessório, é isso? Tá. O mesmo daqui eu vou ter que registrar a leitura como se ele tivesse lido o voto, né? O outro. Então, tem que registrar, tem que registrar o... Não Líder, já falou, é a obrigação acessória decorrente disso. Só tem que registrar o resultado dele.
Porque eu vou colocar. Não, copiei lá no voto. O relator votou por. Mas tem que registrar meu voto, peraí. Exatamente, não vai dar para fazer isso. Não dá não, tem razão, doutora Sheila. Nossa. Não dá não, doutora, eu tenho que votar. A gente fazer o seguinte, dá para a gente registrar isso do 25, eu leio o 26, e se for o caso, ele pede vista de novo. O 26 tem matéria de conhecimento, não tem? Que é a questão que o senhor levanta do conhecimento não confisco da multa. Não sei se é o caso desse processo. Ou não tem nesse? Não tem. O 25 vai ficar. O relator votou por rejeitar o pedido de perícia e dar parcial provimento ao recurso para afastar a cobrança da contribuição prevista no artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212, no que se refere aos pagamentos realizados à Uniodonto. Iniciada a votação. Ele está dando parcial provimento, né? Parcial. Iniciada a votação, acompanhou o relator, o conselheiro, João Maurício. Pediu vista. O conselheiro Wesley Rocha. Iniciada a votação, acompanhou o relator, o conselheiro João Maurício, pediu vista do processo o conselheiro Wesley Rocha. E vamos para o 26, que aí já vai lendo, né? Vamos lá. Então, o 26 são obrigações acessórias, período de apuração 1/1/96 a 30/6 de 2006, Código de Fundamentação Legal 68, tá? O que ele alega insiste nessa argumentação de que esse ato seria um ato cooperativo, se a multa fosse devida, que ele entende que não é, a base de cálculo no máximo 50% do valor da nota da fatura, e ele diz que há divergência entre a decisão, notificação número tal e o despacho decisório tal, relativo aos 30 dias de débito ou da apresentação da defesa para pedir a relevação da multa, aditar a impugnação ou efetuar o pagamento da multa, o que lesaria o contraditório para a defesa devido ao processo legal, porque um prazo prejudicaria o outro. Tá? Aqui diz respeito ao descumprimento de obrigação acessória descrita no 32.4 da Lei 8.212 de 91. Tá? A descrição está aqui, durante a ação fiscal desenvolvida na cooperativa em média do Cariri, respaldada no disposto do artigo 33, no mandado de procedimento fiscal X, a auditoria solicitou, através de termo de intimação para apresentação de documentos, a apresentação das guias de recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social, GFIP, folhas de pagamento dos empregados e das folhas de pagamento a contribuintes individuais. Tá? A DRJ entendeu o seguinte: manteve o lançamento como procedente, auto de infração, obrigações acessórias, constitui infração a empresa do tempo de serviço de informação à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A entrega pelo autuado da GFIP, informando parte dos fatos geradores omitidos na competência, implicará atenuação ou relevação da multa na proporção do valor das contribuições sociais previdenciárias relativas aos fatos geradores informados. Relevação parcial da multa. Aqui, pessoal, é muito semelhante àquele anterior que nós discutimos. Eu faço também toda aquela argumentação relativa às obrigações acessórias e no final menciono, percebo que de fato a recorrente descumpriu a obrigação acessória relativa ao Código de Fundamentação Legal 68, ou seja, de fato deixou de apresentar o documento a que se refere o artigo tal com dados não correspondentes aos fatos. Diante disso, nego o provimento ao recurso. Doutor Maurício, esse recurso eu estou achando que está intempestivo. Veja só,
Eu vi que o senhor tratou da questão da tempestividade aqui, mas ele foi pessoalmente intimado da decisão de primeira instância no dia 17 de janeiro. Isso está na folha 130, por intermédio do seu advogado. Então, na folha 130 tem uma intimação pessoal, 17 de janeiro de 2008. 632, né? Foi 632, 630. Desculpa, mas 130, estou olhando o processo errado, não é o processo de final 62? Não, errado, não, é o número do PDF, 632, perdão. Bom, enfim, tá na própria intimação escrito, recebi em 17/8/2008 com uma rubrica e uma OAB. Aí ele vem apresentar, tem um despacho aqui dizendo que o recurso foi apresentado em 6/7 de 2007. Não, tá estranho isso aqui. Como é que foi apresentado 6/7, julho de 2007, se a ciência se deu em 2008? Aí, deixa eu... Ué. Eu digitei alguma coisa errada aqui, só um pouquinho. A decisão notificação, tá aqui, desculpa. A decisão notificação, ela é na verdade, de 6/6/2007, isso está na folha 112 do e-processo. 6/6/2007. E ele apresentou o recurso deixa eu ver a data do recurso. 6/6/2007 foi a ciência. A intimação da plana foi 6/6, né? De 2007. E o recurso dele teria sido 6/7/2007. Aí vai ter que contar no calendário, porque por um dia pode estar intempestivo. Intempestivo mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Calendário 2007. É tempestivo sim. Porque no dia 7 de junho foi o Corpus Christi, então começa a contar no dia 8 de junho. Então está tempestivo. Porque, doutora Sheila, eu queria começar só pelo conhecimento. O doutor Wesley pediu vista. Entendi. Essa é a minha intenção. Ele negou o provimento, aí você ia abrir divergência, né? Porque é o 68, você não vamos saber agora. Então, mas eu vou pedir vista desse também? Eu não entendi. Mas você não vai pedir dos dois? Mas se eu vou pedir vista, por que a gente está debatendo? Porque eu tenho que votar antes de você, Wesley. Olha, doutora Sheila, o conhecimento em votação, e eu vou divergir do relator quanto ao conhecimento, depois eu conto o prazo direito, se for o caso eu mudo meu voto. Acho que você pode falar que iniciada a votação pelo conhecimento acompanhou o relator, o conselheiro João Maurício. Isso, perfeito. Né? Perfeito. Por que eu coloco a mesma coisa no outro, pelo conhecimento? Não, o outro meu voto já está registrado, deixa como está. O outro não vou... Eu posso alterar depois, não tem que mudar. É só nesse que eu não queria registrar o voto divergente, porque eu vou divergir do doutor Maurício como divergir no outro processo dele. Uhum. Por que eu não quero registrar agora o voto divergente? Porque eu vou ganhar 30 dias para analisar os argumentos do doutor Maurício. Só por isso. Ok. Eu disse, quando eu pronunciei o voto sobre a multa lá no outro processo, eu disse que os argumentos dele são sólidos, eu preciso estudar esses argumentos. Uhum. Então tá, então esse vai ficar. O relator votou por negar provimento ao recurso. Iniciada a votação pelo conhecimento, o conselheiro João Maurício Vital acompanhou o relator. Isso.
Eu vou colocar, por conhecer do recurso e negar provimento. Isso. Então foi o doutor João que pediu vista do 26. Não. Foi o doutor Wesley agora. Eu pedi só por uma questão de harmonização das decisões. Isso, exatamente. E aí eu estou pedindo vista do processo. Ótimo. Já podemos partir para o próximo. De certa forma, também, doutor Wesley, a sorte do outro processo que o senhor pediu vista pode afetar esse aqui. Essa tem sido a tese minha, da doutora Letícia, da doutora Fernanda, da doutora Sheila. A sua sugestão foi a mais acertada, né, mais adequada, do meu ponto de vista. Então vamos seguir. A gente vai para a pauta da tarde agora. Só ler como ficou o dispositivo, por favor. Então, o relator votou por conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Iniciada a votação pelo conhecimento, o conselheiro João Maurício Vital acompanhou o relator. Pediu vista do processo o conselheiro Wesley Rocha. Tá joia. Certo? Então, vamos para o 27. Doutor Paulo. Federação Gaúcha de Futebol. Só um minutinho. Paulo chegou a enviar os votos, Paulo? Eu enviei. Oi? Federação Gaúcha, né? Ok, Federação Gaúcha. Não estou impedido nem suspeito, né? Paulo, você colocou na pasta T, Paulo? O senhor para algum motivo do Sul? Deixa eu ver se não está lá, mas em tese eu teria colocado. Deixa eu confirmar aqui. Você colocou agora no início da tarde? Olha que Não, está agora não. É porque o meu só veio o processo. O meu também. Deixa eu confirmar aqui. De repente eu achei que tinha colocado e mandei só para a Letícia. o voto não está aqui, não. Então, com as minhas desculpas, eu estou colocando agora. É o 27, né? Agora veio. Isso. Ok, então vamos começar pelo 27. São 3 processos da Federação Gaúcha de Futebol. O 27 é da obrigação principal e o 28 e 29 das obrigações acessórias correlatas. As correlatas são questão de GFIP e folha de pagamento. Multa por descumprimento de obrigação acessória, né? Então, vamos lá. Eu tinha aberto no da pasta, mas deixa eu abrir aqui no meu, que se tiver alguma edição, aí eu faço direto no meu. Bom, vamos lá. Eu transcrevo o relatório da decisão notificação e o lançamento principal trata de cobrança de contribuições patronais, parte da empresa, correspondente a 20% incidente sobre os valores pagos a contribuintes individuais e a contribuição do segurado contribuinte individual correspondente a 11% sobre remuneração e tal, que a empresa deveria descontar e recolher a previdência social devidas pelas remunerações pagas a árbitros, auxiliares de arbitragem e mão de obra na coleta de material para exame antidoping. Aí eu continuo o relatório, eu acho que eu não preciso ler ele todo, né? O contribuinte apresentou a impugnação e o lançamento foi reputado procedente. Ele vem e apresenta os recursos voluntários, eu sumariei as teses. Eu vou logo para o voto onde eu vou enfrentar essas teses. Bom, primeiro ele argui aqui a questão da inexigibilidade do depósito recursal e essa questão de fato está superada.
Em sede preliminar, a defesa suscita a preliminar de nulidade do lançamento por violação do princípio da segurança jurídica, sob o argumento de que o lançamento teria sido fundado em mera presunção, invertendo o ônus da prova. Essa tese foi enfrentada e eu cito aí a decisão de piso que enfrentou essa tese. O que diz a decisão? Com relação à aferição indireta efetuada pelos auditores, que a notificante contesta, entendendo descabida a inversão do ônus da prova, é fruto da vontade, não é fruto apenas da vontade do fiscal, e cita a lei. Conforme declaração firmada pela senhora Tal, responsável pela tesouraria da Fundação Gaúcha de Futebol, para o período anterior a abril de 2004, não foram elaboradas folhas de pagamentos de árbitros, havendo a necessidade da ocorrência da hipótese prevista no dispositivo do tal da Lei 8.212. Então, rejeita a preliminar de unanimidade por não vislumbrar vício algum no lançamento. O pedido de perícia. A defesa reitera o pedido de realização de perícia técnica em sua contabilidade, aduzindo que a importância desta prova técnica também se dá na medida que a notificação do lançamento hora atacada deixa de transparecer a existência de apropriação indébita, quando, na verdade, o valor não pago sequer foi descontado dos funcionários. Uma decisão de piso negou a realização de perícia e os cito os fundamentos. Com efeito, considerando os fundamentos da decisão recolhida, que acolhe e adota como razões de decidir, considerando ainda que referida matéria continua regulada pelo artigo tal do PAF, citado na decisão recorrida, considerando que a alegada necessidade de se aferir à existência do desconto das contribuições sociais devidas pelos segurados é irrelevante para a solução do litígio, desde que o lançamento prescinde até mesmo da efetividade do desconto, ao teor aí eu cito a norma, que imputa a interessada responsabilidade por arrecadar a contribuição devida pelo segurado individual a seu serviço, não se vislumbrando que a eventual ausência do desconto da contribuição por omissão do sujeito passivo lhe retire a responsabilidade tributária imposta pela lei. Rejeita o requerimento de perícia técnica. Quanto à defesa de mérito, o sujeito passivo suscitou as mesmas alegações trazidas na impugnação e enfrentadas na decisão recorrida. E eu reproduzo aqui o que toda decisão recorrida ela faz uma análise da legislação pertinente e eu negripei lá no final as conclusões de toda essa análise, né? Bom, pode-se concluir, portanto, que as entidades administradoras do desporto, mais especificamente as federações locais de futebol, estão obrigadas, no tocante às partidas realizadas em sua jurisdição, ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração paga aos árbitros, seus auxiliares e a mão de obra utilizada na coleta de material para exame antidoping, considerando estes como segurados contribuintes individuais. Em face do exposto, tem-se que a federação local, qual seja, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol está obrigada desde maio de 1996, no tocante às partidas de futebol realizadas em sua jurisdição, ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre remuneração paga aos árbitros, auxiliares de arbitragem e mão de obra utilizada na coleta de material para exame antidoping, considerando estes como segurados contribuintes individuais, sem prejuízo das obrigações previdenciárias acessórias decorrência dessa mesma relação de trabalho. Isso é cópia, né? Com relação aos recolhimentos efetuados pelo comando dos parágrafos tais da lei tal, temos que esses foram instituídos em substituição às contribuições previdenciárias consoante incisos tais, sendo que o presente débito diz respeito à contribuição prevista no inciso tal, referido no artigo tal da lei tal, não sendo alcançados pelos recolhimentos já efetuados pela notificada. O exposto, considerando os fundamentos da decisão recorrida, transcrito assim que acolhe e adota como razões de decidir, considerando ainda que as alegações aduzidas no sentido de que as remunerações dos árbitros e dos responsáveis pela coleta de material para exame antidoping teriam sido arrecadados pelos clubes esportivos, não têm aptidão para afastar a responsabilidade tributária que a lei conferiu ao sujeito passivo pelo recolhimento das contribuições sociais devidas, rejeita a defesa de mérito. Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de constitucionalidade, indeferir o pedido de perícia e rejeitar as preliminares. Teve essa questão de constitucionalidade? Teve. Então, eu não conheço da arguição de inconstitucionalidade em aplicação inicial da súmula CAP número 2, e conheço das demais matérias. Então, teve uma arguição de inconstitucionalidade lá que não é reconhecida, né? Ok.
ele arguiu a inconstitucionalidade da legislação que imputa a responsabilidade à recorrente por ofensa ao artigo tal da Constituição Federal que prevê a responsabilidade pelo pagamento da contribuição social a quem remunera o trabalhador. Foi essa inconstitucionalidade que ela arguiu, eu não estou conhecendo. Isso aqui é para os outros processos, a decisão é a mesma, entendeu? Para os outros dois processos da Federação Gaúcha. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a arguição de inconstitucionalidade, indeferido o pedido de perícia, rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento. Isso aqui é a mesma decisão para os 3 processos. Então, esse é da obrigação principal, os outros versam, respectivamente, aí de não elaboração das folhas de pagamento e não informação de todas as informações na GFIP, né? Eu tenho uma dúvida. Sim. Aqui está sendo colocada a mão de obra na coleta do exame antidoping. Uhum. Eu estou um pouco perdido nessa. Na verdade, o pessoal que ia lá no dia do jogo, ou anterior, não sei. Acho que é no dia do jogo, não é? Logo após o jogo, eu acho que é. Isso. Árbitros e quem faz exame antidoping. Tá, os árbitros, sim, que daí aquela remuneração, fica claro, óbvio, né? Uhum. Serviço prestado. E aí a federação não recolheu sobre... Quem pagava, a federação alega que quem pagava isso era o clube, mas só que a responsabilidade por pagar isso era da federação, entendeu? Por pagar e reter as contribuições. É repassado à federação, pelo que eu entendi. Aí eu reproduzi todo o fundamento da decisão de piso que eu estou acolhendo. Só li a conclusão, mas tudo isso é enfrentado aqui nesse arrazoado, né? Pelo que eu vi do recurso também, não foi bem trabalhado essa questão, né? Os fatos ali, enfim. Assim, não, foi trabalhado, mas não de maneira mais aprofundada, porque o exame antidoping aqui eu achei... Eu sabia que tinha remuneração para o exame antidoping. Não, tem a empresa que faz isso, né? Coleta desse material. Então, o foco da lei aí que regula o desporto é que todas essas verificações e quem paga essas despesas seja a federação e não os clubes, para conferir isenção a esses procedimentos, entendeu? Pois é, mas eu sigo na dúvida ainda do exame não ser a empresa terceirizada que seria responsável por essa coleta. Eu acho que paga para profissionais, entendeu? Que fazem essa coleta. É o que está aqui, não tem esse debate aqui no processo, entendeu? De saber se seria ou não seria devido a essa retenção. O debate é de se ela ou não é responsável por fazê-lo, entendeu? Por isso que eu estou falando, não foi trabalhado no recurso essa profundidade, porque seria uma possibilidade de argumentação, inclusive. Então, só se ela é responsável ou não. Aham. Vou fazer isso, não. Doutor Kleber, que é mestre nessa coisa aí, já foi para clube de futebol, fiscalizar, né, nas partidas, né, doutor Kleber? Já foi boleiro. O juiz recebia lá dentro, pago pela federação, descontava da renda, tudo, antidoping, tudo. Isso aí eu acompanho o relator. E a gente pode votar os 3 processos juntos, né, Sheila? Vamos votar os 3. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Sou eu. É você mesmo. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, vai ficar os itens de 27 a 29. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, indeferir o pedido de perícia, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item também do Dr. Paulo. São vários, né? Frigorífico Campo Grande. E eu estou dando a mesma solução para todos eles, que é propor a nulidade da decisão de piso. Bom, eu vou começar o primeiro deles.
Então, começando aí pela ordem, processo 30. Então, processo trata de infração tal lavrada em face do sujeito passivo por descumprimento de obrigação acessória. Consta das folhas tais, relação dos corresponsáveis e relação de vínculos. Consoante relatório geral, folhas tais, a ação fiscal foi empreendida em face de diversas pessoas jurídicas, ficando caracterizada a existência de grupo econômico de fato denominado Grupo Santa Carnes, composto das seguintes pessoas jurídicas, estão aí listadas. Consoante relatório fiscal da auto-infração, tal, e termo de cientificação de solidariedade, folhas tais, as empresas integrantes do grupo econômico foram consideradas responsáveis solidários, nos termos do artigo tal, eu cito a norma aí, de modo que integram o polo passivo. Foi fixada ainda a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 135 do CTN, das seguintes pessoas físicas: Antônio de Tal, Reginaldo de Tal, e Geraldo de Tal. Posteriormente, em 1 de 6 de 2005, foram ladrados novos termos de cientificação de solidariedade, a exemplo do que consta das folhas 562 e 563, de modo a incluir as seguintes pessoas físicas dentre os responsáveis solidários: Antônio de Tal, Reginaldo de Tal, Geraldo de Tal, Geraldo de Tal e Valdomiro Tomás. Foram apresentadas impugnações ao lançamento pelo sujeito passivo Frigorífico Campo Grande, refutando a tese da formação do grupo econômico, aduzindo que responde apenas pelos seus próprios débitos, bem como pelos corresponsáveis Geraldo Regis Maia, Reginaldo Silva Maia, Antônio José de Oliveira e Valdomiro Tomás. As folhas tais, decisão, notificação, reforma da decisão tal, houve uma decisão, notificação que foi anulada e reformada por essa que está valendo, que julgou procedente a autuação. Referida decisão omitiu-se em analisar as questões de fato deduzidas pelas defesas, com as quais refutavam a imputação de solidariedade. As folhas 706 seguintes foram apresentados recurso voluntário contestando a responsabilidade solidária, a saber, aí várias pessoas jurídicas apresentaram recurso voluntário e pessoas físicas também, Reginaldo Maia e Reginaldo da Silva. Os recursos foram reputados desertos, face à ausência de depósito recursal, e tiveram seguimento determinado por força de decisões judiciais e mandado de segurança. É o relatório. No de início, registro que as pessoas jurídicas que não impugnaram a exigência, conforme assentado na decisão recorrida, carecem de legitimidade para manejar o recurso voluntário. Aí eu cito o PAF. Do exposto, deixo de conhecer os recursos interpostos por todas essas pessoas jurídicas citadas aí. Quanto aos recorrentes Geraldo Regis Maia e Reginaldo da Silva Maia, conheço os recursos por constar que atende os requisitos legais. Aí de plano é de se destacar que a decisão quanto à exigência, eu falo sobre o depósito recursal aqui. Bom, da nulidade da decisão recorrida. As defesas arguem, em síntese, a inexistência de solidariedade, que tem fundamento no artigo 135 do CTN, colacionam argumentos de fato e de direito para fim de afastar a exigência. Conforme consta do termo de cientificação de solidariedade às folhas tais, os recorrentes Geraldo Regis e Reginaldo Maia figuram como sujeitos passivos da obrigação tributária em lide. A decisão recorrida limitou-se a verificar o aspecto formal da autuação, a qualificar as defesas apresentadas como meramente pessoais e a discorrer sobre aspectos jurídicos do lançamento e da responsabilidade dos corresponsáveis, mantendo integralmente a exigência e qualificando todos os que constaram do termo de sujeição passiva como contribuintes. Não obstante, deixou de enfrentar as alegações de fato com as quais as defesas contestaram a sujeição passiva. Em especial, quanto aos recorrentes cujos recursos foram admitidos, as seguintes alegações que constaram do relatório da decisão recorrida não foram objeto da análise da decisão. Aí, Reginaldo Regis, ele diz aqui o porquê que ele acha que não é devedor solidário. E Reginaldo da Silva Maia, ele também elenca os argumentos com os quais ele acha que não é devedor solidário. Inexistindo decisão de autoridade julgadora de piso acerca das alegações aduzidas pelas defesas em sede de impugnação, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, ao teor do inciso tal do PAF. Aí eu cito jurisprudência do próprio CAF,
Por esses motivos, entendo que deve ser determinada a anulação da decisão recorrida por caracterização do cerceamento do direito de defesa diante da negativa da prestação jurisdicional. Então, eu voto no sentido de não conhecer dos recursos voluntários apresentados pelas pessoas jurídicas, que eu cito, e conhecer do recurso de Geraldo Regis e Reginaldo da Silva Maia. Dá provimento aos recursos voluntários conhecidos para fins de determinar a nulidade da decisão recorrida e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um novo julgamento. O enfoque da decisão de piso foi analisar essa responsabilidade deles meramente como corresponsáveis, e não foi só isso que foi imputado a eles, foi imputado a eles a condição de devedor solidário. Então, eu entendo que os argumentos que ele trouxe aqui teriam que ser enfrentados pela decisão de piso. Só tendo a gente enfrentar aqui, eventualmente manter a responsabilidade quando isso sequer foi enfrentado lá na origem, entendeu? Eu estou votando isso aqui em todos os processos. Tem alguma diferença pequena em um ou outro com relação às pessoas que apresentaram o recurso, então acho que a decisão não vai ser a mesma em cada um deles, entendeu? Basicamente, a decisão de piso argumenta aqui que a simples condição de corresponsáveis não implica a responsabilidade imediata pelo débito, que isso eventualmente é uma questão a ser decidida no plano da execução fiscal, mas não é isso que está nesses autos aqui, não é simplesmente uma relação de corresponsável, é termo de solidariedade. E aí o das pessoas jurídicas você está não conhecendo porque eles não impugnaram, né? Porque eles não impugnaram. E a única pessoa jurídica que impugnou o lançamento não apresentou recurso voluntário, que é... Entendi. Então ficou só as pessoas físicas. Só as pessoas físicas. Isso ocorreu em todos os outros processos. Entendi. Eles apresentaram esse recurso voluntário porque foram intimados para isso. A decisão de piso foi meio incoerente, porque ela disse que as pessoas que não impugnaram a exigência não poderiam recorrer, mas mandou intimar todo mundo, entendeu? Entendi. Para apresentar recurso. Aí eles apresentaram, né? Gastaram dinheiro com advogado para entrar com mandado de segurança, porque os recursos foram reputados desertos, né, pela falta de depósito. Efetivamente aqui não tem como conhecer. Sim. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Parabéns, doutor Paulo, pela atenção e por destacar muito bem que não se trata da aplicação da súmula dos corresponsáveis, é solidariedade, e como solidários eles têm o direito de impugnar e ter os argumentos da impugnação apreciados, então tem que voltar e apreciar cada um deles. Acompanhe. Doutor Wesley. Acompanhe. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho também. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer dos recursos voluntários apresentados por Frigorífico Boi Branco, Frigorífico Nioac, Frigorífico Boi Brasil, Nioac Alimentos Limitada, conhecer dos recursos voluntários apresentados por Geraldo Regis Maia e Reginaldo da Silva Maia, e dar provimento aos recursos voluntários conhecidos para fins de determinar a nulidade da decisão recorrida e o retorno dos autos à primeira instância, para que seja realizado um novo julgamento. Seria o caso de dar provimento ou só anular a decisão? Eu acho que teve aquela discussão que a gente deve ou dar ou negar provimento ao recurso, né? Mas quando é anular, a gente pode colocar anular mesmo. Eu estou colocando nas outras. Do jeito que você achar melhor. É porque dá provimento fica parecendo que a gente leu os fundamentos deles e, na verdade, a gente não adentrou neles, né? A gente vai determinar a nulidade, né? Sheila, eu acho que tem que apenas que anular e pronto. Anular, né? As limitações do sistema, mas a gente não pode adequar. Eu acho que é anular mesmo. Não, mas esse não tem, não. Mas em relação a isso, não tem essa limitação. Tem a possibilidade de anular. Então, vou colocar isso.
conhecer dos recursos voluntários apresentados por Geraldo e Reginaldo e anular e determinar a nulidade. Conhecer desse, não conhecendo os demais recursos? Isso, vou manter tudo que está lá. Conhecer dos recursos voluntários apresentados por Geraldo, Regis e Reginaldo Maia e determinar a nulidade da decisão recorrida, não é isso? E o retorno dos autos. A primeira instância para que seja realizado o novo julgamento. Ok. Então, o 31 e o 32 vão ter pessoas diferentes? Deixa eu confirmar se as pessoas estão diferentes. Geraldo, Reginaldo, Regis, Reginaldo. Ok. Aqui o meu até eu abri. Eu estou conferindo aqui. Pode deixar. Mas você só me falou que está diferente. São só as mesmas pessoas físicas, então é o mesmo resultado para todos. Tá. Pode ser que tenha alguma diferença aqui em termos de pessoa jurídica que apresentou o recurso. Talvez um deles não tenham sido todas as mesmas pessoas jurídicas, mas pessoas físicas são esses aqui que tem que... Tá, eu vou copiar então para todos os demais, né? 31. Geraldo, Regis, Reginaldo. Geraldo, Regis, Reginaldo. Geraldo, Regis, Reginaldo. Vou até o 33, né? Então, tem uma diferença, viu? O 33 tem uma diferença. Abrir só ele, então. Mas tá lenta a rede, meu pai do céu. O resultado aqui, deixa eu pegar do outro. Não conhecer do recurso voluntário apresentado por Rodrigo, conhecer do recurso apresentado por Geraldo e anular a decisão. Aí o 33... Esse é o 33, né? O 33 é o último deles? É o último. O último deles é diferente dos outros. É só o 33, né? Então, eu estou conhecendo apenas Geraldo Regis Maia e estou deixando de conhecer um recurso interposto por Rodrigo da Silveira Maia porque ele não figurou como responsável solidário, ele figurou só como corresponsável. Aqui, nesse caso, aplica a súmula, entendeu? Ok. Mas vai nulidade também. Para determinar a nulidade da decisão recorrida e retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado o novo julgamento. Que eles consideraram esse Geraldo como corresponsável, né? Esse Geraldo Regis Maia foi considerado como devedor solidário. No caso aqui foi apresentado também um recurso por Rodrigo da Silveira Maia, que aí eu não conheci porque ele é corresponsável, e corresponsável não tem apenas corresponsável não tem legitimidade para recorrer, né? Sim, ok. Então, julgados os processos até o 33. Eu vou dar um intervalo, gente, que o pessoal está pedindo, Maurício não almoçou ainda. Obrigado. Eu vou interromper a gravação, Tainá.